Eu vou convidar os irmãos então para abrirem as vossas Bíblias para meditação na Palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, os versículos 1 a 6. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 1 a 6. Não confundam 1 de João com o Evangelho de João, não é? Algumas pessoas, quando ouvem João, vão ao Evangelho, que é logo o quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, não é esse. É a mesma pessoa que escreveu, mas 1 de João está lá quase no fim da Bíblia, quase no fim do Novo Testamento. 3 cartas. Ele escreveu 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª de João. Nós vamos ler 1 de João. É na sequência daquilo que temos vindo a falar aqui a cada domingo nesta carta. Hoje, então, nós vamos para 1 de João, capítulo 4, versículos 1 a 6. Mas antes de lermos, eu queria fazer uma pergunta. Os irmãos já pensaram quantas mensagens circulam nas redes sociais, no YouTube, assim, por dia, no mundo inteiro? Já pensaram? Milhares, milhões, milhões de milhões? Quando nós olhamos pegamos neste aparelhozinho que todos usamos, não é? E começamos a passar, nós vemos tanta gente a deixar mensagens. Toda a gente quer falar. Toda a gente quer dizer alguma coisa. Toda a gente quer deixar ali uma frase bonita, um pensamento bonito. Às vezes não tem nada de bonito, às vezes não faz sentido nenhum. Mas toda a gente tem a sua opinião para dar, não é? Toda a gente tem alguma coisa para dizer. E o mais interessante é quando alguém põe uma coisa no Facebook, no Instagram ou isso, há sempre alguém que vai comentar e tem uma opinião que não tem nada a ver com aquilo que está escrito. Então, cada vez há mensagens e mensagens e mensagens a circular. E hoje realmente circulam nas redes sociais, nos canais de YouTube e outros canais de comunicação, milhões e milhões de mensagens de todo o género. Mas também acontece uma coisa. No meio dessas mensagens todas, provavelmente já aconteceu convosco, já aconteceu comigo, aparecem algumas assim muito convidativas. Ofertas de planos de saúde, ofertas de promoções, carregue no link e receba 1000 euros de graça. Então algumas pessoas são enganadas por estes vírus, por estas mensagens que são truques para conseguir sacar, não é? Alguma coisa às pessoas. Os dados pessoais, outra coisa qualquer. Então é preciso ter muito cuidado com essas mensagens. Há outras que são mentira. Hoje em dia há muitos programas até e muita gente a tentar desmontar notícias que são dadas e que depois nós nos apercebemos que são falsas notícias, não é? Há muita manipulação através dessas mensagens. Mas há pessoas que são tão simples, até talvez ingênuas, ou curiosas, e essas pessoas muitas vezes são apanhadas desprevenidas e são apanhadas e prejudicadas até com essas mensagens que vão ler, ou que esses links que vão abrir, porque não tiveram cuidado. Às vezes são tão inocentes que, isso é tão giro, pum, não é? É preciso ter cuidado, porque às vezes carrega num botão e já vendeu a casa, comprou um frigorífico, sem saber, não é? Então temos que ter cuidado, temos que checar, não é? Analisar bem tudo. Olha, irmãos, eu estou a falar nisto porque a passagem de hoje diz-nos para nós fazermos a mesma coisa, para termos o cuidado de testar as mensagens que nós ouvimos, muitas vezes aparentemente bíblicas, mas que não são.
aparentemente boas, mas que não são. Então vamos ver o texto e ver o conselho, a advertência que o apóstolo João deixa à igreja. Capítulo 4 de 1 de João, versículos 1 até o versículo 6. Diz assim: Amados, não deis crédito a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Este problema dos falsos profetas, dos falsos ensinadores, é um problema que existia já no princípio da igreja. Não é só uma questão dos nossos dias. Nos nossos dias nós sabemos que muitas mensagens, muitos falsos profetas transmitem ensinamentos que não são de Deus. Mas como saber? Como perceber quem é e quem não é? O apóstolo João deixa-nos aqui uma advertência. Uma advertência que tem dois aspectos. Por um lado, ele diz assim: não acreditem em tudo o que ouvem. Não é? Não acreditem em tudo o que leem. Não acreditem em tudo o que veem. Ou seja, não creiais ou não deis crédito a todo o espírito. Hoje, tal como naquele tempo, havia e há falsos profetas. Por vezes, a sua mensagem é uma mensagem sedutora, é uma mensagem até atrativa, é uma mensagem que pode parecer até sábia, com aspectos de sabedoria, mas não é uma mensagem vinda de Deus ou com fundamento na palavra de Deus. Então o Senhor diz: não acreditem em tudo, não deis crédito a tudo. Este espírito crítico, este espírito de pôr em causa, é bíblico. O apóstolo Paulo, quando chegou a Bereia, uma cidade chamada Bereia, e apresentou a boa nova do Evangelho, os homens judeus que ali estavam e que conheciam bem a palavra de Deus, o Velho Testamento, eles foram confirmar se aquilo que era dito estava mesmo na parte da Bíblia que eles conheciam e que existia naquela altura, o Velho Testamento. Hoje, o Senhor diz-nos a mesma coisa. Não aceitem logo, só porque a pessoa tem um aspecto bonito, só porque fala bem, só porque diz as coisas. Deus preocupa-se com a sua igreja. Deus cuida da sua igreja, porque Deus ama a sua igreja. E Deus não quer que nenhum de nós seja enganado pelos falsos profetas. São sedutores. Às vezes até são pessoas extraordinárias. Aquelas pessoas que a gente diz, têm um carisma, não é? Tão fáceis de se ouvir, não é? Bom falar. Mas cuidado. Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 5, ele diz: tem aparência de piedade, mas negam a eficácia da mesma. É aparência. Às vezes a aparência engana. Muitas vezes a aparência engana. E os irmãos têm que estar atentos. Não creiam em tudo. É importante verificar na palavra de Deus se é mesmo assim. A Igreja de Jesus Cristo afastou-se ao longo dos séculos da palavra porque deixou de conferir as coisas que eram ditas pelo aquilo que estava escrito. E porque deixaram de o fazer, foram induzidos e encaminhados no erro.
Há muita gente hoje que não abre, não lê, não apresenta a palavra ao povo de Deus. Sabem, manter o povo de Deus na ignorância acerca da palavra convém àqueles que querem manipular as pessoas. Porque, estando na ignorância, são facilmente manipulados. Não conhecendo, são facilmente dirigidos. Ficando cegos, facilmente são guiados por caminhos que desconhecem. Então, o que João diz aqui é: não acreditem em tudo. Porque os ingênuos, os simples, os que desconhecem, deixam-se seduzir por qualquer mensagem, por qualquer discurso. Por isso ele diz aqui: não acreditem. E por outro lado, além de dizer não deis crédito a todos, ele diz outra coisa: analisem. Analisem. Provai se os espíritos são de Deus. Aqui não está a falar do dom de discernimento de espíritos, como uma outra passagem na Bíblia nos fala, em 1 Coríntios 12. O dom de discernir se um espírito é de Deus ou não, o dom de discernir o espírito da pessoa. É um dom especial, um dom de Deus dado a algumas pessoas. Aqui está a falar de testar aqueles e o espírito daqueles que trazem a palavra, que trazem uma mensagem, para ver se ela é verdadeira ou não. Ele está a dizer que nós não podemos aceitar sem analisar, sem avaliar. E o que eu estou aqui a dizer hoje aos irmãos é a mesma coisa. Os irmãos ouvem muita coisa, inclusive ouvem-me a mim. Mas não aceitem só porque sou eu que estou a dizer. Avaliem, analisem, comparem com as Escrituras. Porque a verdade não está em mim. A verdade não está no pregador tal, seja lá o nome dele. Até pode ser aquele que tem milhões de visualizações no YouTube. A verdade está aqui. E não é só porque é um nome sonante que diz que é verdade. Só é verdade se estiver na palavra de Deus. Esta é a palavra. E a exortação à igreja, tanto no tempo de João como nos nossos tempos hoje, é: testem, provem, critiquem, porque há a mensagem que vem do Espírito de Deus, mas também há a mensagem que vem do Espírito do Anticristo. Ele diz no versículo 2, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo. O que é que isto quer dizer? João está aqui a chamar a atenção da igreja para alguns erros que estavam a ser introduzidos na igreja acerca da pessoa de Jesus Cristo. Havia grupos influenciados pelas filosofias gregas, pelas doutrinas dos gregos, que diziam que Jesus não podia nunca ter sido um homem. Sendo divino, não podia ser homem. Era o grupo dos chamados gnósticos. Aqueles que achavam que havia uma grande separação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então Jesus, se é do mundo espiritual, não podia estar aqui. Estas filosofias continuam hoje. Também. Então alguns, depois cada um interpretava à sua maneira. Uns diziam que Jesus era apenas uma aparência de homem, outros diziam outras coisas, mas a verdade é que João diz assim: a confissão acerca da pessoa de Jesus Cristo, aquilo que a gente crê sobre Jesus Cristo, vai determinar aquilo que nós somos, vai decifrar, vai mostrar aquilo que nós somos. Ou seja, a sã doutrina, a verdadeira doutrina sobre Deus, sobre Cristo, sobre a palavra, mostra quem nós somos. Há muitas pessoas hoje que acham e consideram o ensinamento da doutrina uma coisa aborrecida, uma coisa pesada. É verdade. Ai, que coisa! Mas, meus irmãos, se nós não investirmos a aprender a doutrina, a sã doutrina, nós vamos ser enganados facilmente. Vamos ser enganados pelas aparências. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas dão muita importância àquilo que se vê. Dão mais importância à embalagem do que ao conteúdo. E nós não podemos olhar para a embalagem.
Até porque Deus diz que aquilo que há de mais precioso, que é a sua palavra, o Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, é posto em vasos de barro. Ou seja, a embalagem não é assim tão boa, mas o conteúdo é maravilhoso. Hoje nós estamos a ser seduzidos pelas embalagens. Jovens e não jovens são seduzidos por reuniões onde há grandes festas. Os púlpitos das igrejas tornaram-se em palcos de espetáculo. Os pregadores da palavra tornaram-se em coaches, não é? Em pessoas que estão ali a entertainers, não é? A entreter os outros. É importante para essas pessoas que o pregador seja alguém que mantém o povo acordado, vivo. Contar ali uma andota, 2, 3, pôr toda a gente a rir, é como se estivéssemos num stand-up comedy. Não é? Cuidado com a embalagem. Cuidado com a aparência. Vamos testar os espíritos. Vamos olhar o conteúdo. Vamos verificar o que é que está lá dentro. Vamos analisar a palavra. Vamos analisar a doutrina. Porque é isso que é importante. A mesma exortação que João deixa, ele naquele tempo deixa hoje. Porque aquilo que não é de Deus, fica claro aqui que é do anticristo, ou seja, é do diabo. Há uma prova doutrinária que tem que ser posta à frente de todas as outras. Aquilo que é ensinado é correto, é bíblico, tem fundamento ou é apenas a opinião de um homem? Igreja de Jesus Cristo, vamos abrir os olhos. Todos nós vamos abrir os olhos e vamos analisar, tal como João aqui nos ensina. Não acreditem em tudo. Testem, analisem o conteúdo do ensino, porque o conteúdo do ensino vai revelar o caráter daquele que ensina. Vai revelar o interior daquele que ensina. Por isso é que diz aí, nisto conhecereis. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. E aqui o Espírito de Deus está em oposição ao Espírito do Anticristo. Vejam lá, olhem para a vossa Bíblia e vejam. Também o Espírito de Deus é Espírito de verdade. O Espírito do Anticristo é o Espírito do erro, da manipulação. A sã doutrina vem do Espírito Santo, que inspirou a palavra. É importante confessar Jesus. Estas pessoas que neste tempo aqui João critica, eles diziam que Jesus era divino. Era mentira? Não, era verdade. Mas negavam que Jesus era homem. Era verdade? Não, era mentira. Então é preciso confessar um Jesus completo, sem omitir nada. O que estava em causa era isso mesmo, era apresentar o verdadeiro Jesus. Não apenas dizer metade da verdade. Sabem, hoje há muitas pessoas que nos púlpitos, nas pregações, dizem apenas meia verdade. Nunca nós podemos dizer, aquilo não está certo. Só que meia verdade tem a meia mentira. Tem o outro lado. O falso mestre, muitas vezes, para manipular, apenas usa meia verdade. É a estratégia que Satanás usou. Quando ele tentou Jesus, o que é que ele disse? Olha, está escrito. É verdade. E o que é que Jesus disse? Mas também está escrito. Ou seja, disse a outra meia verdade, para completar a verdade. E nós temos que conhecer a palavra de Deus. Há muitas pessoas que dizem assim, Jesus não veio para condenar, mas sim para salvar. É verdade? É verdade. Mas não podemos esquecer de dizer, Jesus virá para julgar e não para salvar. Porque aquele que não aceitar e não crer agora, que agora é o tempo da salvação, virá o dia em que já não vai haver oportunidade de salvação. Hoje é o dia em que eu e tu temos que dizer, sim, Jesus, eu quero te seguir. Ele não veio para condenar, não veio para julgar, veio para salvar, por isso deu a vida. Mas a Bíblia também diz que ele virá não mais para salvar, porque quando ele voltar é para julgar. Então nós não podemos dizer só meia verdade.
Jesus disse à mulher que foi apanhada em adultério, ninguém te condenou, eu também não te condeno. É verdade? É verdade. Mas Jesus também disse, vai e não peques mais. Ou seja, o que tu estás a fazer está errado. Não continues nesse caminho. Então, meus irmãos, o falso mestre muitas vezes usa de meia verdade, de meia verdade, sim, para enganar, para manipular, para conduzir as pessoas. Por isso é que ele diz, não acreditem em todo o Espírito. A nossa exortação hoje é esta mesmo. Analisem, aprofundem, conheçam, para não serem enganados, para não carregar num link que vos leva tudo aquilo que vocês têm. A fé, a compaixão pelos perdidos, o amor à igreja. Cuidado, cuidado. Por isso, esta é a primeira advertência. Não deem ouvidos a tudo, mas analisem tudo. O apóstolo Paulo dizia, examinai tudo, retendo o bem. O espírito de crítico dos filhos de Deus é uma bênção. Não criticamos as pessoas, não julgamos as pessoas, mas devemos criticar aquilo que dizem, ou julgar. Quando eu digo aqui crítica é no sentido de avaliar, analisar. Analisar aquilo que é feito, que é dito. Porque isso sim é bíblico e o Senhor Jesus nos diz para o fazer. É uma prova doutrinária. Jesus já tinha falado, e aqui também João tinha falado, uma prova moral. Quando Jesus disse, pelos frutos os conhecereis, ou seja, pela forma de conduzirem a sua vida, pela forma como vivem, como apresentam uma vida mais santa ou não, nós vamos conhecer uma prova moral. Mas também há uma prova doutrinária, um teste doutrinário. E para isso é importante os irmãos conhecerem a doutrina. Para isso é importante os irmãos estudarem a palavra. Para isso é importante os irmãos conhecerem aquilo que a Bíblia diz. E os irmãos, às vezes, muitos, tornam-se um bocadinho preguiçosos. É importante que os irmãos conheçam, para não serem enganados. Por isso, o texto continua e João diz no versículo 4, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Neste confronto do certo e do errado, do verdadeiro e do falso, o verdadeiro Filho de Deus, aquele que realmente nele habita o Espírito do Senhor, esse vence o erro. Esse vence o engano. Esse sai vencedor na hora das tentações, porque é o Espírito de Deus que o dirige. Mas para isso é preciso que realmente o Espírito do Senhor esteja no seu coração, em si. E sabe porquê? Porque já neste capítulo, neste livro de João, nós tínhamos lido no capítulo 2, vós tendes a unção do Santo, ou seja, o versículo 20, 1 João 2,20 diz, vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. No versículo 27 diz, e a unção que vocês receberam permanece em vós e não precisam que mais ninguém vos ensine, porque Ele vos ensina todas as coisas. Ou seja, aquele que é crente no Senhor Jesus, aquele que nasceu de novo e tem o Espírito Santo, ele tem o discernimento do Espírito de Deus para entender o erro e aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Mas para isso a sua vida tem que ser dirigida por este Espírito de Deus. Por isso vocês têm que investir na vossa relação com Deus. Que tipo de investimento? Passar tempo com Deus, estudando a palavra, orando, para poderem conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus e resistir quando os mentirosos chegam perto de nós. Vós sois filhos de Deus. Somos de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, o Espírito é mais forte do que o Espírito do engano e por isso nos dá a vitória. Os falsos mestres, eles não vão enganar os verdadeiros filhos de Deus que estão em comunhão com Deus e com a sua palavra.
O crente espiritual conhece, teme e honra a palavra de Deus. Por isso é que ela é chamada, lá em Efésios, de espada do Espírito. A espada do Espírito. Com ela combatemos o erro. Não é com espadas nem com pistolas, é com a palavra de Deus. A espada do Espírito. E que a nossa espada esteja sempre bem preparada para nos defendermos e para podermos também mostrar e obter vitória perante o erro. Muitos destes falsos, diz aqui, continuando o versículo, diz, do mundo são. Falam do mundo. E o mundo os ouve. Ou seja, muitos destes falsos mestres, o discurso que apresentam é um discurso que o mundo aceita bem. Sabem que a verdadeira palavra de Deus nem sempre é bem aceita. Aliás, a maior parte das vezes não é bem aceita. Choca com as ideias do mundo. O mundo não gosta de ouvir a palavra de Deus. Mas quando a mensagem é assim tão bonita, que não atrapalha ninguém, dá para todos os lados, tudo cabe ali, é um caminho muito largo, como diz a Bíblia, o mundo fica encantado. Esta é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem um discurso muito aberto, muito liberal, muito compreensivo. Será que tem um discurso que é a palavra de Deus? É isso que nós temos que ver. Do mundo falam. Não há diferença nenhuma. Há muitos pregadores que apresentam uma mensagem que nós podíamos ouvir a mesma coisa de um descrente. Não há nada de novo. É igual àquilo que o mundo diz. Mas aquele que é fiel à palavra de Deus traz vida nova. Analisemos. Muitos deles querem trazer até as ideias, as práticas, os costumes do mundo para dentro da igreja. Em conclusão, meus irmãos, não há mal nenhum em termos cuidado, muito cuidado, antes pelo contrário, é aconselhável termos muito cuidado com aquilo que ouvimos. A prova dos espíritos, ou seja, de quem traz a mensagem, não está a falar aqui dos espíritos, não é? Dos espíritos do mundo espiritual, está a falar do que está dentro de cada pessoa. A prova disso vai identificar quem é verdadeiro e quem é falso. Mas também vai revelar a pessoa que ouve. Porque aquele que ouve, se não tem capacidade, se não quer dar ouvidos, se não quer analisar, se aceita tudo, também mostra que está vazio, está cego. Então, tenhamos cuidado. Vamos abrir os olhos. Vamos examinar tudo. Vamos reter o bem. A Bíblia, a palavra de Deus, dizem alguns, tem de ser atualizada. Ela não precisa de ser atualizada porque ela é atual. A Bíblia, dizem alguns, tem de ser mudada. Algumas partes aqui deveriam ser mudadas. E já há quem as anda a mudar. A Bíblia não tem que ser mudada. Nós é que temos que ser mudados por aquilo que a Bíblia diz. Não é a palavra de Deus que tem que se adaptar a nós. Somos nós que nos temos que adaptar à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Se nós tivermos que adaptar a Bíblia, hoje vamos pela moda deste tempo. Daqui por uns anos vamos ter que alterar esta porque as modas passam e vem outra. Mas a Bíblia permanece. Por isso, meus irmãos, o desafio que vos deixo hoje é: vamos abrir os olhos. Vamos examinar as Escrituras. Vamos testar os espíritos, no sentido de aqueles que estão a falar, que estão a dizer. E não vamos acreditar em tudo, mas acreditemos única e simplesmente na palavra do nosso Deus. Porque ela é viva e é eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela é aquela que tem a capacidade para nos transformar, para nos mudar, para renovar, para dar ânimo, para dar encorajamento, para dar orientação, para dar iluminação ao nosso caminho, e tudo isso
na palavra de Deus. Amemos esta palavra, estudemos esta palavra, meditemos nesta palavra e persistamos em seguir esta palavra. Amém.